Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Viciados, o podcast do Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e hoje eu tô aqui reunido com meus amigos Miguel Oliveira. E aí, pessoal, tudo bem? Renan Barcelos. Eu vim aqui hoje só pra discordar do Murilo e criticar tudo que ele ama. E o John, do canal Tralhas do John. Eu vim aqui pra equilibrar o jogo com o Renan. Quero só ver o que o Renan vai aprontar nesse podcast. Porque, enfim... Não, depende do que você disser. Porque, enfim, galera, o motivo principal dessa pauta desse podcast aqui, como vocês já sabem, é o Renan. É óbvio que é o Renan. Porque essa pauta surgiu de uma conversa que a gente estava tendo, eu e o Miguel com o Renan, onde ele voltou a bater naquela tecla de que os filmes de super-heróis precisam acabar, porque ele tem aquela utopia de que se os filmes de super-herói acabar, as pessoas vão migrar para os quadrinhos vão se tornar essa grande mídia poderosa e lucrativa em Hollywood. Isso aí você tá exagerando, eu só quero que acabe mesmo. Não, você já falou várias vezes que você quer que acabe. Que a galera vai comprar quadrinho, você falou. Sim, você mas falou aí eu falo brincando, eu só quero que acabe. Eu só quero que acabe. Se você fala brincando, então a pauta não existe, acabou o podcast. Tchau, galera. Pode falar aí. Ele esperou os dias todos, porque faz tempo que a pauta tá fechada. Ele tem que esperar os dias todos pra dizer, não, eu tava só brincando. Sim. Eu pensei que fosse mas enfim, mas voltando à pauta, eu acho até interessante que o John, acho que foi o John que uma vez ele falou num determinado podcast, que no início, beleza, os quadrinhos eles realmente serviam como a base, eles meio que alimentavam o cinema, só que agora parece que o jogo virou, parece que a coisa se reverteu e os quadrinhos se tornaram meio que um workshop para o cinema. Agora, os visuais dos quadrinhos dos super-heróis, enfim, até isso é meio que influenciado pelo cinema. É uma coisa que existe desde muito tempo. Eu acho que ninguém negaria que a versão mais icônica do Superman dos últimos 50 anos é o filme do Christopher Reeve. O problema do Renan, dessa teoria do Renan, é a seguinte... Isso não é uma teoria minha, caralho. É o seguinte... Eu sou caluniado. Ok. Então, no mínimo, o problema desse plano de destruição dos filmes de super-herói do Renan é o seguinte... Se os filmes de super-heróis acabarem, falir tudo, for pro caralho, o que vai sobrar dos quadrinhos? Porque a indústria dos quadrinhos já se autocanibalizou nos anos 90, já tá uma coisa complicada de nicho, e a indústria, a mídia impressa tá indo pro caralho. Então, se o New York Times tá com dificuldade em continuar vendendo suas cópias, você pode... Ele tem que fazer um filme. Com certeza o Homem-Aranha tá se fudendo pra se vender. Inclusive fizeram, o The Post do Spielberg tá lá, com o Washington Post. Então a salvação pro New York Times é fazer um filme. Então, mas e os quadrinhos, como é que fica? Porque é isso que tá trazendo de volta a atenção em massa pra esses personagens. Olha, eu fico em dúvida se eu quero esperar Murilo falar pra eu poder discordar seja lá o que ele vai falar, ou se eu falo primeiro. Não, pode falar, eu faço questão que você fale. Mas aí eu não vou poder discordar. Você vai ter tudo, você tem 1 hora de argumentos ainda pra discordar de mim. Tá tempo. Ok, olha. Certo. A tese é que os filmes influenciam os quadrinhos. Hoje em dia, sim, muito mais do que outrora. Os quadrinhos influenciam os filmes, Bem, eu acho que sim, os filmes com certeza influenciam os quadrinhos. Talvez não da forma mais, digamos, óbvia. Mas eu acho que os quadrinhos não deixam de influenciar os filmes. Porque, assim, mesmo o Guerra Infinita, ele pega pelo menos 2 séries dos quadrinhos. Então, não dá pra dizer que os quadrinhos não influenciam os filmes, porque acabam sendo a base dos filmes. Você dá pra dizer que, de certa forma, os filmes se tornam mais importantes do que os quadrinhos por toda a movimentação popular que ele gera, por toda a movimentação monetária que ele gera e cultural, mas eu acho que ainda dá pra dizer que os quadrinhos influenciam mais os filmes. Os filmes sim influenciam os quadrinhos, principalmente na estética, como os uniformes mais recentes do Gavião Arqueiro, tirou aquele uniforme fantasia mesmo e botou algo mais pé no chão. Era maravilhoso. Bom uniforme. Tiraram o Nick Fury do 616 para colocarem o Nick Fury Jr., tentando se aproximar do Nick Fury do cinema. Eu acho que é óbvia a busca por tentar aproximar o que as pessoas veem nas telas e colocar nas revistas.
No entanto, não fazem isso de forma a tornar as HQs serem HQs dos filmes. As HQs continuam sendo um universo próprio, só que pouco a pouco vão colocando elementos dos filmes e vão testando para ver se eles funcionam. Mas você vê, por exemplo, o Esquadrão Suicida do DC Rebirth, lá do Renascimento, os visuais são praticamente os visuais do filme do Esquadrão Suicida. A Arlequina, nos quadrinhos hoje em dia, ela passou a ter aquele cabelo loiro com aquela mecha, uma rosa e um azul, e aquela roupa lá, o visual é aquele. Estética, então, eu acho que vai ser sempre uma das coisas que os filmes mais vão conseguir colocar nos quadrinhos. Sim, mas aí, sobre o seu argumento, vale dizer que, tipo, ele por você não assistir os filmes, talvez já mostre que tá errado. Porque, por exemplo... Não é assim que funciona. Os quadrinhos influenciam, sim, alguns filmes, mas principalmente os da Marvel, que tentam adaptar os arcos de uma forma diferenciada. Hoje em dia, por exemplo, os filmes da Marvel já têm um estilo próprio de adaptar os arcos dos quadrinhos, até porque são mais filmes, vão chegar a 22 filmes, né, daqui para Vingadores 4. Então você sabe que, tipo, por exemplo, Guerra Civil, que foi até um dos que a gente já fez podcast aqui e tudo mais, a gente sabe como foi as diferenças e tudo mais, eu até considero que foi até mais bem sucedido do que a HQ. Mas, por exemplo, se você olhar os filmes da DC, boa parte deles, apesar de terem aquelas homenagens de quadros das HQs, as histórias pouco trazem alguma coisa dos quadrinhos. Não, isso com certeza. Às vezes é totalmente separado. Do mesmo jeito da Fox, por exemplo, a Fox vai adaptar mais uma vez a Fênix Negra. Então, faz muito tempo que eles estão adaptando as mesmas coisas. E mesmo as HQs que têm os mesmos títulos dos filmes, também não tem nada a ver. Aí você vê Deadpool também, não vai... O velho Logan também pegou uma história, mudou totalmente a história. Então, tipo, eu acho que hoje em dia, realmente, os filmes influenciam mais os quadrinhos do que os quadrinhos dos filmes. Sim, e eu acho que isso vai muito... Discordando do Renan, porque agora é minha vez de discordar dele, eu adoro. Discordando do Renan, eu acho que... ele fez podcast só pra isso. Foi pra isso mesmo, confesso. E tipo, eu acho que isso vai muito além da estética. Por exemplo, a história da Feiticeira Escarlate e do Pietro foi completamente mudada nos quadrinhos na época para poder fazer ouro lá, para poder rimar com o cinema, com o que estava acontecendo no cinema, onde eles não eram mais mutantes, eles eram... Aí os quadrinhos foram transformados em inumanos, porque a ideia seria transformar eles em inumanos no cinema também, fez aquela putaria do caralho. Foi uma coisa meio perniciosa na Marvel, que foi uma coisa feita não para vamos aproximar do cinema, mas vamos intencionalmente foder a Fox para ser filho da puta. Mas esse caso da Feiticeira Escarlate... Esse caso da Feiticeira Escarlate do Pietro, eu nem vejo como uma tentativa de fuder a Fox nem nada. Eu acho que foi mais uma tentativa mesmo de manter o mais próximo possível o filme do quadrinho. Tipo, pra quando aquele espectador casual sair do cinema interessado em consumir o quadrinho daquilo, ele pegar um quadrinho e ele ver coisas que são muito semelhantes ao que ele acabou de gostar no cinema. Acho que foi mais uma tentativa disso. O que aconteceu pra fuder a Fox, por exemplo, foi o cancelamento do Quarteto Fantástico. E a diminuição dos títulos dos X-Men. Isso realmente foi algo que foi feito de sacanagem para poder foder a Fox. Mas, de qualquer forma, também mostra que o cinema tá mandando mais do que os quadrinhos. Assim, eu acho que a questão não é nem essa. A questão é mais... Não é comparar, fazer uma escala de quem influencia mais os quadrinhos ou o cinema. O que eu acho é que tem um certo problema... entre os nossos grupos de pessoas de quadrinhos, em admitir a influência enorme do cinema, muitas vezes maior que a dos quadrinhos, por uma questão de que, pelos quadrinhos ser uma coisa de nicho, quanto mais ele conseguir monopolizar essa ideia de que os quadrinhos sempre vão ser mais importantes, o fã pode se sentir mais fã que os outros, ele pode se sentir mais no direito de argumentar do que os outros. Então, para isso, eles têm que criar essa ideia de que o cinema nada mais é do que uma transposição light dos quadrinhos, e os quadrinhos é a única base que conta. Eu acho que a questão é mais essa. Isso, de fato, é um problema e, na verdade, até um erro, porque se você pensa em cultura popular, hoje em dia, o que manda, de fato, são os filmes, não são os quadrinhos. O que eu não vejo como uma coisa ruim nem boa. Quando os filmes forem destruídos, você vai acabar de qualquer forma. Sim, isso que o John falou acaba gerando aquela situação que, pra mim, é uma situação muito imbecil, que é quando a gente vê pessoas reclamando, por exemplo,
que Guerra Civil... Guerra Civil é um filme ruim porque é muito diferente dos quadrinhos, porque não tem aquele monte de heróis e tal, e não sei o quê. Que é uma comparação bem imbecil, porque é bem claro que a Marvel usa esses títulos para promover o filme, você usando um título de uma HQ famosa. A mesma coisa a Fox já fez, por exemplo, com o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E é bizarro que só porque o estúdio usa o nome igual o de uma HQ, existem alguns fãs que colocam na cabeça de que o filme precisa ser uma transposição exata daquela HQ. Isso, na verdade, é a mesma coisa com adaptação de livro, que o fã chato, toda vez que um filme, adaptação, mesmo que seja um filme bom, mudou qualquer pentelinho, o negócio, o fã vai encher o saco. Por quê? Porque ele leu o HQ ou o livro e agora ele tá se sentindo importante pra caralho. Ele é a pessoa que sabe como deve ser, então ele se vê no direito de reclamar pra caralho. Mesmo que, no caso de Guerra Civil, as mudanças sejam completamente compreensíveis, não só na questão de eu achar o filme melhor que a HQ, mas porque a gente sabe que filme de super-herói, primeiro, o filme tem que se encaixar dentro do contexto do universo Marvel, dos cinemas que tá lá, e filme de super-herói, gente, tem décadas de material pra você pegar. O que você tem que fazer é pegar os seus elementos preferidos e amarrar numa narrativa de 2 horas que faça sentido. Não tem como fazer essa lógica de adaptação, transposição literal. Mas aí a gente entra no campo de que eu acho que as pessoas têm algum direito de criticar a forma como o marketing é colocado. O próprio Murilo falou que o nome do filme foi colocado apenas para chamar a atenção. Então, isso é uma coisa que não deve ser levado assim, do tipo, qualquer crítica a esse aspecto é besteira. Embora assim, a maioria acabe sendo, porque assim, criticar a forma como as coisas são adaptadas acaba sendo infrutífero. Mas, por exemplo, no caso de Guerra Civil, o filme usar o nome Guerra Civil não é nada de só marketing. Continua sendo uma história sobre uma lei de super-heróis que vai separar o Capitão América e o Homem de Ferro em 2 equipes, o caralho 4. É a premissa de Guerra Civil, mesmo que eles tenham mudado a essência tá lá. Ninguém pode dizer, essa não tem nada a ver com os quadrinhos. Claro que tem, é só que eles não fizeram uma adaptação literal. Sim, o próprio Dias de um Futuro Esquecido também, ele tem lá a premissa, que é a viagem temporal e tudo mais. E o Wolverine como o centro lá, não precisa de muito mais do que isso. A Kitty Pryde tinha que ter o centro. Kitty Pryde. A Kitty Pryde, ela fez o papel dela, que foi enviar o Wolverine pro passado, que o Wolverine é aquele que manda essa porra. O que eu ia dizer? Mas ainda assim me parece um pouco estranho a forma como vocês colocam a questão de influência. Eu acho que a gente já estabeleceu que, sim, é claro que é óbvio que os filmes têm uma grande influência sobre os quadrinhos em questão de fazer alterações em personagens, fazer alterações estéticas nos personagens, mas ainda assim os filmes, eles meio que, tipo, usam personagens dos quadrinhos, então como dizer que eles são menos influenciados é um pouco estranho isso. E assim, a gente não mas vê então, existe uma influência também mercadológica, né? Como o Murilo falou, teve a questão também que a Marvel acabou cancelando o título do Quarteto Fantástico, diminuiu os X-Men, mas você vê também que, ao mesmo tempo, além de experimentar algumas coisas novas, com os novos personagens também, a própria Marvel dos quadrinhos tentou passar a perna na Marvel do cinema, com aquela parada da substituição dos principais personagens dos Vingadores, que foi na mesma época, foi o quê? Há 4 anos atrás, né, que iniciou o processo. Foi na mesma época que a Marvel começou a se libertar, a Marvel Studios começou a se libertar da Marvel como uma empresa independente. Sim, e aí, isso também acabou influenciando nas coisas. Mas eu acho que a questão é mais o seguinte, os filmes são os filmes e as HQs são HQs. Obviamente eles têm equipes diferentes que vão ter pretensões diferentes. E a Marvel, a empresa, vai estar mediando e influenciando como vai ser a relação entre essas duas coisas para saber se elas vão se influenciar. A Marvel, com certeza, ela quer capitalizar, ela quer juntar o máximo de capital possível e vai pegar os filmes que estão fazendo super sucesso e utilizar eles para alterar coisas nas HQs para ver se consegue puxar o público dos filmes para vender as HQs. E o pessoal da HQ, os roteiristas das HQs, provavelmente a pretensão deles é só escrever histórias, assim como o pessoal que faz os filmes, é só escrever histórias para o cinema, o pessoal das HQs é só escrever história para as HQs, e a Marvel vai ficar aí no meio disso, vendo o que ela consegue fazer. Mas eu acho que atualmente já passou até um pouco disso daí. Eu fico com a sensação hoje em dia, já há um tempinho já, que o que a Marvel tá fazendo nos quadrinhos são uma variedade de testes para poder ver o que dá certo ali e levar para o cinema. Sim, até coisas que, por exemplo, colocaram o Falcão pra ser o Capitão América. Eu acho que pra mim isso é um teste, tipo, vamos ver se isso dá certo, porque aí quando a gente tem que pensar já. Esse negócio de substituir os heróis, por exemplo, não é, acho que é à toa, é tipo,
olha, o Chris Evans já tá para sair, vamos testar as ideias para ver o que a gente faz como solução para colocar uma substituta do Capitão América quando isso vai acontecer. Se a gente vai preferir o Buck ou o Falcão, o que seja, vamos testar e ver o que... Sim, e é muita coincidência que isso tenha Mas acontecido ao mesmo tempo. Tipo, a Thor, a Coração de Ferro lá, a Ironheart. Mas isso não é justamente os quadrinhos influenciando os filmes? Porque eles estão testando os quadrinhos, coisa que vão colocar nos filmes. Sim, mas estão testando. Os quadrinhos estão sendo feitos como uma forma de testar as águas para os filmes, mas não é uma coisa. Não é uma coisa. Mas quando você fala de influência, o que eu penso de influência é mais uma questão de você pegar coisa do filme e colocar nos quadrinhos. E não usar os quadrinhos para fomentar coisas para os filmes. Mas isso é uma coisa que está sendo feita foi já o que ele desde começou agora, a dizer. O começo que o Murilo falou foi que os quadrinhos se tornaram workshop para os filmes. Não, eu acho que em certa medida acontece sim. É porque os quadrinhos... Mas eu tenho uma questão que... Inclusive eu tava pensando esses dias, a parte eu nem cheguei a comentar com o Murilo, embora se eu comentasse ele provavelmente ia discordar. Como provavelmente ele vai discordar agora que eu vou comentar. Mas é que eu queria saber, efetivamente, qual o nível de absorção que os quadrinhos têm do público do cinema. E eu não digo isso para dizer, aí tá vendo, os filmes falharam porque não atraíram o público para o The One and Only, a mídia, que são os quadrinhos que todo mundo tem que preferir elas. Eu realmente, sinceramente, quero saber o quanto desse público que começou a ver os filmes e não consumia heróis passou a consumir os quadrinhos por causa disso. E isso acaba sendo muito importante para a gente sair de achismos e impressões sobre como funciona essa relação entre as duas mídias. Porque se a Marvel perceber que... Se a indústria em si perceber que não está conseguindo absorver uma quantidade suficiente de gente dos filmes e que as pessoas dos quadrinhos acabam, acho que, indo para os filmes sim. Mas o lance é o quanto dos filmes o público vai para os quadrinhos. Mas eu acho que... Eu vou tirar como exemplo, eu vou usar como exemplo aqui o nosso mercado, aqui, o cenário aqui do Brasil. Quando os filmes da Marvel, eu acho que não é coincidência que quando os filmes da Marvel começaram a estourar mais, ali em 2012, pós-Vingadores, nós tivemos um crescimento muito grande na internet de canais de quadrinhos, e a própria Panini começou a lançar muito mais quadrinhos, aí veio a Salvat com coleções, e aí Eagle Moss com coleções. Eu acho que esse crescimento de colecionadores, que a gente fala, colecionadores de lombada e tudo mais, começou a surgir muito depois desses filmes. Então acho que os filmes trouxeram, sim, novos leitores e novos consumidores. O próprio Vinícius lá veio falando que começou a colecionar depois de Thor, não foi? Ele falou? Exatamente. Eu tenho um ponto nessa questão do Renan. Eu acho que é o seguinte, quando se trata do cinema, da Marvel, eu acho que pensa no público de quadrinhos como era antes, era uma coisa muito específica, um nicho. E era um público de quadrinhos de super-herói, era uma coisa principalmente focado num público masculino, num público que havia ficado um público mais para 16 anos para cima, aos 20 e poucos, 30, que veio a um público mais adulto, e um público, esse público de nerd, sabe, meio fechado. E quanto a Marvel nos cinemas, quando ela chega lá, parte do que fez a Marvel, acho que se tornar uma coisa tão grande quanto ela é que eu acho que ela faz os filmes para um público muito mais amplo, para todo mundo se encaixa nesse filme, desde criança, adolescente, adulto, homens, mulheres. Inclusive é uma das coisas que eu acho que é pelo qual a DC não pegou tanto no cinema, porque os filmes do Snyder, por exemplo, são feitos muito para aquele público de quadrinhos antigo. E eu acho que isso começa a vir também mudar um pouco, quando se vai para os quadrinhos, mudar um pouco o formato da demográfico do público. Sim, no entanto, como você citou a DC, essa questão meio que falhou para a DC, né? Aquela coisa meio dark, meio agressiva, que pegava até meados dos anos 2000, era muito comum, começa a cair. Então, eu acho que o típico público-alvo dos quadrinhos também está mudando por conta do cinema. E de muitas formas, eu acho que de forma positiva também. Sim. E assim, falando sobre o nosso mercado, é meio óbvio o quanto o cinema dita as regras. Eu e o Miguel, não, cara, eu e o Miguel a gente conversou, por exemplo, na CCXP do Nordeste com o Levi Trindade, e aí ele deu um exemplo que foi o Demolidor do Bendis, que é essa coleção que tá saindo agora, que tá indo até rápido, que ele falou que é uma coisa que ele sempre quis trazer, que eram os encadernados, uma versão deluxe do Demolidor, e a alta cúpula lá da Panini e tal, a quem ele responde,
não deixavam ele trazer essa coleção porque eles não acreditavam que venderia bem. Só após o sucesso da primeira temporada do Demolidor na Netflix é que permitiram que ele lançasse esse Demolidor do Bendis. Então você vê o quanto as séries, os filmes, enfim, o quanto eles ditam as regras no mercado. Nesse caso, nesse caso houve uma influência, sim, só que não necessariamente quer dizer, foi nos consumidores, e sim nos caras endinheirados lá em cima para permitir ou não os Demolidor. E também você falou, mas alguns minutos atrás, sobre que da coincidência do aumento dos HQs quando surgem os filmes. Isso também pode ser coisa envolvendo essa questão e não simplesmente uma mudança de quem compra e quem deixa de comprar, mas também que coincidiu com, no Brasil, um aumento do poder consumidor das camadas da população média e baixa. Então, assim, eu não estou negando qualquer possível influência que possa haver nos filmes. Eu só estou questionando se ela é tanto quanto pode se pensar. E eu tô pensando em fazer mas se tu olhar agora, Desafio Infinito. Desafio Infinito esgotou em todas as lojas 3 vezes já, desde que Guerra Infinita estreou. Já esgotou 3 vezes já, e a gente já tá na 4ª remessa lá na Amazon e na Saraiva. Isso é um dado importante, só porque o público que compra encadernado até nos Estados Unidos é um pouco diferente do público que consome mensal. Os encadernados acho que acaba assim tendo mais influência. Acho que é o que mais tem aquele efeito que o Murilo falou da pessoa sair do cinema e comprar um HQ. Assim, a questão é se ele acompanha mensalmente. E eu não tô dizendo isso para rebaixar a pessoa, só que é uma coisa importante para se saber como as HQs estão se relacionando com os filmes. Então, cara, eu acho que mensalmente é difícil você pedir que a galera, por exemplo, acompanhe as mensais. Mas eu acho muito mais fácil, por exemplo, uma galera, com certeza, muita gente que comprou agora Desafio Infinito, não leu um HQ. Até porque, pelo número que foi vendido, deve ter muita gente que comprou só por causa de Guerra Infinita e por isso mesmo nunca teve um HQ e tal. Só vai que botar agora, na estante, aí vai mostrar pra aquele amigo que vinha visitar, falar, aqui, ó, tu gostou do Guerra Infinita? Eu tenho um HQ aqui, ó, mas nunca li. Aí, tá vendo que é o preconceituoso? Tá vendo? Não sou eu, não. Não, você sabe que isso acontece. Acontece. Mas, assim, aí, geral... tipo, abre uma porta também, pode ser que tenha um cara lá que leia, goste, e, tipo, ele comece a comprar mais encadernados, até porque o encadernado é o que tá mais fácil de comprar agora pra você acompanhar várias sagas, como tá aí a nova Marvel, a Marvel Deluxe e as outras aí da DC. Aproveitando isso aí que o Miguel falou, outra coisa que é bem perceptível e que inclusive eu estava até comentando esses dias com o Miguel, é que por volta ali de 2015, com toda a expectativa em cima de Batman vs Superman e do filme da Liga da Justiça que ia vir depois, houve uma tentativa da Panini de lançar bastante coisa da DC, tava saindo bastante coisa da DC, encadernados de capa cartão, 952 em capa dura, tava saindo até com a mesma velocidade e mesma quantidade de material da Marvel. E agora que o universo da DC deu essa caída aí após alguns fracassos em sequência, a gente vê, não tô querendo atacar ninguém, a gente vê que houve uma diminuição desses materiais aqui no Brasil, principalmente. Você vê que os Vingadores do Hickman, a Panini tá lançando super rápido, tá? Houve um aumento aí, os encadernados da nova Marvel continuam saindo com velocidade, enquanto que os encadernados da DC diminuíram drasticamente esse ano. Tanto em capa dura quanto em capa cartonada. Sim, o próprio Batman também, que era direto, né? Também tá. Sim. Só saiu mais um encadernado depois do filme. Mas isso pode ser uma questão de que eles estavam justamente tentando capitalizar nos filmes, mas não significa que isso funcionou e quem comprou essas obras. Assim, não estou dizendo que vocês estão errados, só que o que vocês estão apontando como... o que vocês estão apontando são indícios, mas não são, digamos, o negócio, tipo... Tá, mas então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo... eu queria falar uma parada. Lembra aí de falar depois dos filmes da DC. Okay. O Superman. O Superman, acho que todo mundo tem um pouco, pelo menos no nosso grupo, tem uma pequena dor de cotovelo pelo fato do Superman, que para todos os efeitos é o maior super-herói de todos, é o super-herói, mas que, ironicamente, nessa época que a gente está vivendo de super exposição de super-herói, essa dificuldade em se atualizar e conseguir o seu devido lugar, mas apesar de estarmos tendo bons quadrinhos de Superman há muito tempo, os quadrinhos do Renascimento são ótimos, mas isso não muda nada, porque o Superman só vai conseguir esse lugar na cultura pop que ele merece na hora que tiver um bom filme do Superman, na hora que tiver o Soldado Invernal do Superman, que é o filme que legitimou o Capitão América pro mundo todo. Enquanto não tiver isso,
O Superman não pode fazer 15 grandes arcos do Superman, vai continuar no mesmo, em questão de cultura pop, personagem. Exato. Então aquele amigo jornalista rapidinho dele tem que morrer, reviver e voltar como um vilão que depois vira herói? Não, tem que fazer uma coisa boa. Aproveitando um gancho aí nisso que o John falou, é que nós nunca tivemos aqui no Brasil uma mensal do Doutor Estranho e uma mensal da Mulher Maravilha. Isso aconteceu por quê? Por causa dos filmes. Tanto é que foi até um desespero aí da Panini pra lançar essa mensal do Doutor Estranho, e acho que já foi até cancelada, se não me engano, ou vai ser cancelada. E infelizmente vai acontecer a mesma coisa com a mensal da Mulher Maravilha. Porque é uma coisa que foi claramente feita pra pegar carona no filme. Então, pra você ver o quanto os filmes influenciam. Não deve ter conseguido tanto assim se você tá dizendo que vai cancelar. Sim, mas veja bem, chegou ao ponto de um personagem inimaginável ganhar uma mensal no país, entendeu? Por causa do filme. Se não existisse o filme, o Doutor Estranho jamais ia ganhar uma mensal aqui no Brasil. Mas se tu olhar, demorou um bocado, porque, tipo, foi 2016 o filme Doutor Estranho. E aí, tipo, passou mais de um ano aí a mensal vendendo. Sim, ela durou um tempo. Mas aí acho que também acho que como outro criou problema um efeito, né? Da indústria, e isso não é só no Brasil, acho que acho que isso no mundo todo, tem que começar a repensar esse conceito de mensal que a gente tem, porque é uma coisa que eu acho que tá muito datada, tá? É uma coisa muito... não tem a ver com a nossa era. Eu acho que tem que... Mas se você perceber, o John, é uma coisa que tá realmente mudando aqui no Brasil. A gente já não tem mais tantas mensais, aquela ideia de mix já morreu. Sim, mas tô falando por uma questão de como a gente consome... mídia, o formato de quadrinhos, se ele quer crescer de verdade, voltar até algum tipo de relevância, não só tem que rever esse formato de mensal, como eu acho que não tem nada a ver com o cinema. O jeito que os quadrinhos vão realmente voltar a ficar muito relevantes é quando eles realmente conseguirem se entender com o meio digital. Enquanto não tiver, eu acho que uma verdadeira Netflix dos quadrinhos, que a brasileira não conta, por mais que seja legal, mas uma grande serviço de streaming de quadrinhos super acessível não vai conseguir. Não, então, mas lá fora tem aquele Comixology que tem coisa na Marvel direto, né, no caso. Sim, mas o Comixology tem que pagar cada edição, se eu não me engano. Só algumas coisas estão abertas. É, certeza? Tem um bocado de... Tem muita coisa de graça. Mas... Quase todos os clássicos da Marvel estavam de graça. Sim, mas eu digo questão de quadrinho atual, porque eu acho que você pode comprar... É isso que tem que pensar pra mim os quadrinhos, porque do jeito que a gente consome, não tem muito mais lógica, nem que seja pagar $2 por edição de quadrinho. É porque eu não sei, John, porque tipo, eu concordo com você, por exemplo, para alguns leitores, mas, por exemplo, uma coisa que é certa aqui no Brasil, por exemplo, no mercado aqui do Brasil, é que essa galera que, por exemplo, tá comprando Salvat, tá comprando Igomose, tá comprando os encadernados da Panini, agora os Deluxe e os Nova Marvel, é como o Murilo disse, boa parte também, claro que tem os leitores e tem a galera, mas, por exemplo, tem muita gente que tá comprando pela lombada, pela beleza da HQ. Por exemplo, o Pipoque Naquim tá lançando muita HQ legal, tá lançando muita HQ boa, mas você vê que também tem muita gente que quando vai falar, tipo, eu comprei porque essa edição tá muito bonita, tá ligado? Não é tanto pelo conteúdo da HQ ou pela leitura em si, mas pelo material gráfico nas mãos. Sim, mas aí isso ainda pega pra um nicho muito específico. O que eu me refiro mais é uma coisa... Essa é uma solução a curto prazo. Eu me refiro a ter de volta algum ressurgimento dos quadrinhos, como era nos anos 60, sabe? Que era uma mídia extremamente consumida por todo mundo. Uma coisa não de nicho. Eu entendo o que o João tá querendo dizer, mas eu acho complicado. Eu acho complicado porque eu vejo eu não diria nem rejeição, mas eu vejo que as pessoas, elas não querem... Tem uma certa... Qual é a palavra? Uma certa resistência a quadrinhos digitais. Rola muito isso, principalmente aqui no Brasil. Qualquer coisa impressa em relação digital, o pessoal tem resistência. Mas eu acho que se mudar o formato uma coisa mais Netflix, uma coisa que tem essa acessibilidade desse tamanho, eu acho que vai começar a mudar isso. Eu não sei, porque o leitor de quadrinhos, ele, não todos, mas a maioria dos leitores de quadrinhos tem muito, parece que é uma coisa que anda junto, anda uma do lado da outra, que é, o leitor de quadrinhos, ele precisa ser um colecionador, ele precisa ter a coleção, ele precisa ter aquilo em mãos, então eu não sei até onde... Exatamente, mas isso foi justamente o que começou a diminuir a indústria dos quadrinhos para uma coisa de nicho. Foi quando se transformou esse mercado especulativo nos anos 90. Então acho que esse é o próprio problema. Esse é o Ouroboros da coisa. Então, mas isso acontece com filme também, cara. Exemplo. Não é só de quadrinho. A Amazon tem uma plataforma lá que é o Kindle Unlimited, que você lê livros como se fosse Netflix. Você assina e pode ler o livro que quiser.
por mês. Eu sou E não assinante até também. mas o lance é que não é uma coisa explosiva, assim, pá, e só cai o consumo de e-book E até digital. eles estavam dando 30 dias grátis agora. E lá tem HQ de Hellboy, tem HQ do Conan, tem HQ. Tem quase todas da Disney que foram lançadas em capa dura, até esses Karl Barks e tudo mais. Tá tudo no Kindle Unlimited lá. Só que aí, tipo, Só que aí tem um bocado de coisa lá deles. Tem todos os do Pipoquinaquim também. Tá tudo de graça pra quem assinar agora por 30 dias. Eu fiz até o post, mas, tipo, quase ninguém assinou pelo que eu vi lá, tá ligado? Já a partir do site da gente, quase ninguém assinou. Então, tipo, a galera tem sim uma resistência. E, tipo, eu mesmo fico pensando, por exemplo, eu sou assinante do Kindle Unlimited lá. Eu já li alguns livros de maneira digital. Só que, por exemplo, o mangá, uma coisa que eu vivo dizendo ao Murilo é que eu gosto... Ultimamente eu tenho lido bem mais mangá do que quadrinhos. E aí, tipo, eu leio muito mais rápido, eu acho uma leitura muito mais dinâmica e muito mais veloz. O mangá, e eu tenho até me divertido bastante com a leitura do mangá, mas, tipo, ele na minha mão, eu considero ainda mais legal do que ficar olhando pra tela do Kindle, tá ligado? Mas você não acha que tem uma questão de costume nisso? Porque eu acho que isso é uma coisa que não tem muito como impedir. Porque eu acho que enquanto não tiver essa transição, não vai crescer realmente o mercado ou o consumo de uma forma além de nicho. Eu não sei, cara. É porque, tipo... Não, tem pesquisa sobre isso, sobre a questão da relação da pessoa com uma obra impressa, com um livro, um quadrinho, uma revista. Sim. É muito diferente da relação que ela tem com essa obra em uma plataforma digital. Sim, quando eu tô lendo alguma coisa, um livro, um mangá, um HQ, enfim, eu gosto de ficar com ela na mão, aí eu gosto de marcar a página com um marca-página colorido, bem bonito. Aí vou na cozinha, bebo um copo d'água, volto, aí fico olhando pra capa, aí tiro meu marcador. Tiro meu marcador de página com todo cuidado, boto em cima da cômoda e volto a ler. Eu tenho muito... Eu gosto... É um exercício. Então, eu acho que pra mim, particularmente, não funcionaria. Eu não gosto de digital. Porque bem não tem problema, porque com o Kindle, tanto pra ler quadrinho digital, foi uma coisa que eu já me adaptei bem. Inclusive, tem certas práticas que não dá pra acontecer com livro digital. Tipo, com um lugar onde tem muito mais liberdade de fazer notas, ou de abrir outras abas, ou seguir por outros caminhos. Mas então, tem como você marcar a sua página com o marcador de Sakura Card Captor? Sim, eu coloco em cima do meu Kindle e eu deixo lá o marcador bonitinho. Embora todas essas vantagens que você falou são coisas que alteram radicalmente a forma como a coisa é experienciada e até muda a forma como a leitura é feita. Sim, mas é a mesma coisa com relação ao cinema, ao hábito do cinema e o streaming também. São hábitos que vão ser a experiência vai mudar, mas acho que é inevitável. Sim, com certeza. Só que o streaming tem vantagem de você ver em casa, né? Não ver no cinema. Você não tem que se deslocar. Tem toda uma lógica diferente. Mas sim, a forma como a pessoa vai consumir vai ser diferente. O que eu tô dizendo é que não tá tendo isso as plataformas de leitura digital de impressos não estão se mostrando a promessa que se achavam que elas eram. Mas, de qualquer forma, a gente desviou muito do assunto. E eu tive que concordar com o Murilo quase, então eu tô meio agoniado aqui. Ou seja, o podcast tomou rumos perigosos. Eu cumpri alguma coisa hoje. Tem que voltar para outro assunto, que se permitem continuar. Era o lance que eu só queria comentar uma coisa ali que no início ali, quando o John tava falando, que eu tava interpretando por uma forma diferente, acho que o Miguel também. E aí eu acabei lembrando de uma coisa, que é algo que o Miguel sempre fala, que essa ideia de mensal realmente é um negócio que é meio falido, até porque a maioria dos arcos, já tem um tempo que isso acontece, eles funcionam como um grande arco de 6 partes. É sempre assim. Então realmente esse negócio de mensal é meio bizarro. É como se você estivesse lendo uma coisa a conta-gotas. Isso também, eu acho que o jeito seria, sei lá, seguir lógicas de séries de televisão. Se ao invés de mensal ser mensal, ela funcionar em temporadas, sabe? Ao invés de sair 12 edições, uma por mês, sai ao longo de uma temporada do ano, sai 12 edições. Eu acho que aí funcionaria melhor. Cara, eu vi isso acontecer. Eu acho, na real, que deveria sair os encadernados, como eu acho que já disse ao Murilo 1000 vezes, o Murilo também já me disse. Devia sair de vez tudo encadernado mesmo, como estava saindo, por exemplo, o Demolidor. E aí a gente chegaria até a empatar com a galera dos Estados Unidos, que ia aí ficar no nível legal, eu acho, né, por exemplo. Mas essa ideia de temporada que o John lançou aí,
É uma coisa que eu só vi, que é realmente muito interessante, eu só vi acontecer uma vez nos quadrinhos, que eu me lembre. Se tiverem outras vezes, vocês podem me lembrar aí. Mas que eu só lembro de uma vez que isso aconteceu, que foi com os Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, que é a primeira temporada, era chamado assim, era chamado de primeira temporada, teve 12 edições, e depois ficou um tempinho num breve hiato, e quando voltou foi chamado de segunda temporada e teve mais 12 edições. A fase dos Surpreendentes X-Men do Joss Whedon, ela é dividida dessa forma. E é realmente muito bom quando você pega e consome como temporada, porque cada arco de 12 edições ele tem uma história muito bem fechadinha, por mais que a segunda temporada seja uma continuação direta da primeira. E também porque a questão de você ler arco por mês, cara, hoje em dia a HQ, ela conta menos história do que anteriormente, porque descompressão narrativa, tudo bem, mas aí você lê uma edição isolada, aí eu vou pegar no mês seguinte, cara, eu não me lembro mais, porque não foi suficiente pra eu reter informação. Sim, até porque a gente que lê muita coisa. Você lê no seu Kindle. Não, mas eu leio tudo. Aí eu leio o arco de uma vez, aí eu retenho. Eu até comento isso com o Miguel às vezes, que eu tenho, acho que eu já falei isso com o Renan também, que eu tenho procurado acumular coisas pra poder ler tudo de uma vez. Porque eu esqueço se eu ficar lendo mensalmente. O One Piece, por exemplo, eu leio por arcos. O último, tá na edição 80 e... Não, tá na edição 78, eu acho, aqui no Brasil. A última que eu li foi a 69. Não, a 70. Justamente porque é um final de arco. E eu sei que esse arco que vem depois disso, ele começa no 71 e termina no 80. Então eu tô esperando ter as 10 edições pra poder ler o arco fechado de uma vez só. Eu faço isso com outras coisas, com esse Demolidor que tá saindo agora do Charlie Soule. Eu tô acumulando pra ler de uma vez. Costumo fazer isso com basicamente tudo. E a leitura acaba sendo muito mais agradável quando eu pego de fato pra ler de vez. Eu acho isso legal também. Eu faria, só que eu tenho que resenhar pro canal e você me abandonou, me deixou resenhando sozinho. Eu só posso fazer isso graças a você, então por favor, continue. O Renan, ele é o herói que a gente precisa, mas não que a gente merece. Sim. Mas eu já resolvi o que eu vou fazer. Vou pegar as revistas que ele fala mal e vou resenhar falando bem. Olha só. Só pra falar bem, ou... Não, eu vou só pra falar bem, sendo que o Murilo falou mal. Não é só pra falar bem. Então, aí você não tá resenhando de fato, que você tá fazendo por causa do Murilo e tá gostando porque o Murilo não gostou. Se eu acreditar que ela é boa, eu vou estar falando a verdade. Basta me convencer a mim mesmo. Não, mas você tá se convencendo só porque ele não gostou em primeiro lugar. Ninguém disse que o trabalho de um crítico é um trabalho altruísta. Mas enfim, Então, aqui eu sobre a DC. Vocês falaram que... Bom, quando eu comecei a falar, eu tinha falado sobre os filmes, aí o Miguel falou, você não vê tantos os filmes, mas isso não acontece na DC. De fato, não acontece na DC. Só que acho que acaba quando a gente fala sobre filme de super-herói, a gente acaba falando da Marvel, né? Da Marvel, que não é da Fox. Porque é o grande fenômeno cultural, acaba sendo os filmes o CM, o MCU, falando parado. tá. E aí, na DC, eu acho que sempre tentam colocar, em qualquer dessas editoras, sempre vão tentar colocar coisa do filme nas HQs. Só que nem sempre vai dar certo, como foi o caso, eu acredito, dos 952. Eu acho que os 952 tentaram pegar coisa do que estava acontecendo na DC no cinema, e inclusive com lá tirar o que chamam de super bebedor de leite, mas os 952 em geral não deu tão certo quanto se esperava, e chegou o Renascimento e remodelaram as coisas para algo que eu acho completamente diferente do que está sendo colocado no cinema. Inclusive recuperando todos aqueles vários e vários anos de cronologia que tentaram omitir para tentar atrair o leitor novo. E na Marvel, embora existam tentativas, algumas bem-sucedidas, outras mal-sucedidas, de incluir personagens novos, de incluir personagens com diversidade, de matar pelo menos tirar do jogo os heróis principais, tipo Capitão América, Homem de Ferro e Hulk, coisa que também eventualmente vai acabar acontecendo no cinema, provavelmente aí depois do Vingadores 4, não funcionou tão bem e agora estão fazendo vão estar fazendo aquela remodelação com a proposta de trazer o Thor que os fãs mais antigos gostam e etc, etc. Voltando coisas que... Saiu toda uma propaganda dizendo que... Passando a ideia de que era voltado para fãs antigos, embora, claro, a gente tenha aí na equipe nova dos Vingadores o Pantera Negra, e se não me engano a Miss Marvel também. Eu acho que é o contrário na questão dos 952. O 952 foi feito
antes mesmo do Homem de Aço chegar, acho que é 2011. 2011. E eu acho que ele foi feito realmente pensando numa possibilidade de uma DC mais clean, pensando mais pro cinema, mas pensando realmente no cinema, mas primeiro que não foi, acho que tanto pelo caminho, porque o próprio jeito que a DC se criou no cinema, com os filmes do Snyder e tudo mais, usam muito menos as coisas do 952 do que eles achavam que iam usar a princípio. Tem pequenos detalhes, tipo, sei lá, a Mulher Maravilha ser filha de Zeus, mas o Snyder foi lá pegando as coisas dele dos anos 80 e anos 90 mesmo, dos quadrinhos, não tão só os 52. E eu acho que os 952 também também pegou um público meio errado também. Continuou pegando só aquele público meio adolescente, meio homem ainda. Então, refez tudo, mas o Renascimento também aconteceu do jeito que tá por uma falência desse estilo dos filmes da DC, que é essa falência do filme dark e agressivo, e vocês sabem, o filme Snyder e os quadrinhos à la anos 90. Okay, a gente vê, por exemplo, que o Shazam, por exemplo, a gente vê que tá indo por uma pegada completamente diferente de tudo que a gente viu até agora embora o Shazam fosse mais ou menos assim, né? Tá, DC do cinema, ok. Mas também seria difícil eles botaram um Shazam Dark. Não, tinha os 952 se fosse o Snyder, ele colocaria. Sim, mas tinha os 952 que era pra ser uma coisa realmente, mostrar o Shazam com uma coisa menos infantil. Mas eu acho que eles não estão indo por esse lado, pelo contrário, pelo que falaram, eles estão abraçando o lado infantil mesmo, não vai ter o... Sim, mas esse Shazam, ele tá bem puxado pra versão dos 952. Até esse fato de ele quando tá transformado em Shazam, ele ainda agir como um crianção. Você vê que o banner que foi divulgado esses dias é ele lá tomando um milkshake com a cara de crianção e tal. Então dá pra ver que eles vão pegar bastante coisa. Acho que não vai ter tanto isso, aquele Billy Batson rebelde, sabe? Eu acho que a única coisa que eles vão abolir vai ser isso. Vai ser um Billy Batson mais raiz, vai ser aquele Billy Batson de várzea, mais bonzinho. Eu acho que isso eles vão modificar. Embora o cara tenha nome de gente rebelde, né? Porra, Billy Batson. Ele tem nome de vestido que nem o James Dean. Ele tem nome de bullying dos anos 80. Cuidado, poxa, Billy, não roube meu lanche hoje, não. Olha lá vem o Batson. Mas enquanto esse lance um taco de beisebol assustando os goleis no recreio. Mas enquanto esse lance da Marvel, que enquanto nos filmes eles vão estar tirando da jogada do Capitão América e o Homem de Ferro, e nas HQs eles vão estar justamente fazendo o contrário, fazendo eles voltarem. O que era. Eu acho que é porque o que eles tinham pra testar nos quadrinhos, eles já testaram o suficiente, entendeu? E agora eles vão colocar aquilo do que eles fizeram nos quadrinhos em prática e os quadrinhos podem voltar à sua normalidade, entre aspas. E de qualquer forma é muito cedo pra falar, porque sei lá onde vão estar os quadrinhos daqui a 4 anos, porque muda tão rápido. Eles têm mudado cada vez mais rápido. O status quo é uma coisa que sempre tende a retornar, mas isso vai acontecer no cinema também, porque eventualmente é uma questão de tempo até o Capitão América, Steve Rogers e o Homem de Ferro voltarem pro cinema de um jeito ou de outro. Seja reescalando. Reescalando. Vão estar mortos, que nem eles dois no Vingadores 4. Uma outra coisa interessante que eu lembrei aqui agora é que, por exemplo, a Marvel, a Disney comprou a Fox, certo? Então, a Marvel vai ter os direitos de seus personagens e tudo mais. Então, pouco tempo depois, a gente tem um anúncio de que o Quarteto Fantástico tá voltando aos quadrinhos com o Dan Slott. Só aí a gente já vê o quanto isso influencia. Porra, mas... Um outro exemplo interessante é que pega... Pode falar. Deixa eu discordar de você. Quando você fala de influência, eu tava imaginando um negócio mais sobre tramas, sobre personagens, mas isso é uma parada completamente mercadológica, e eu não posso discordar disso, porque em questão de mercado... O seu problema então, você tá com raiva porque você não pode discordar, entendi. Não, mas é só mercadológico mesmo, até... Renan, a grande armadilha do podcast foi essa, você achar que você poderia discordar, você chegar aqui e você vê que você não pode discordar de nada. Eu posso discordar de muita coisa, mas eu só não posso discordar Além disso, né, Murilo, o Professor Xavier retornando com a equipe dos X-Men lá. Sim. O Wolverine ressuscitou. Quer ver outro exemplo bom, Miguel? Pegaram esse escritor aí, esse Donny Cates, que é um expoente agora da Marvel, um cara que está em ascensão depois do trabalho que ele fez com o Thanos. Deram a ele um título novo do Venom, porque o filme está chegando aí, teve aquele trailer que gerou um bafafá e tal, para bem ou para o mal
Foi um trailer bem comentado, a galera ficou comentando muito sobre isso durante umas 2 semanas aí. Deram um título novo do Venom pro cara, e o que aconteceu? Esgotou, já teve uma segunda tiragem com uma nova capa e tudo mais. A galera tá amando lá o Venom nos Estados Unidos. Então você vê o quanto influencia, o quanto o cinema tá realmente ditando as regras, por assim dizer. Eu tô muito triste que o Venom tá voltando a ser relevante. Em coisa de que mercado... Não, o meu medo, John, sabe o que é? É o Gambit se tornar relevante quando estrear o filme com o Channing Tatum. Não, com sorte esse filme não vai sair nunca. Mas aquilo que eu falei, eu fui o primeiro a falar nessa porra, e eu falei que, sim, de fato, em questão de indústria, os filmes são muito mais relevantes culturalmente e economicamente do que as HQs, e que por isso eles vão definir as regras do jogo. Mas essa questão de influência não estava colocando essas coisas como... Mas aí tu quer o quê? Que as histórias do cinema sejam adaptadas para os quadrinhos? Não tem. Não, eu imaginei que era desse tipo de coisa que vocês estão falando, entendeu? Não, mas não tem como a galera voltar atrás, por exemplo. Guerra Civil já teve no cinema da Marvel, aí não tem como ele ser readaptado para os quadrinhos, tá ligado? Eu não sei, destrói os quadrinhos. Mas, por exemplo, uma coisa, mas em coisas mais do cerne. Por exemplo, pra alegria, pra tristeza do Renan, Guardiões da Galáxia. Saiu o filme Guardiões da Galáxia, e agora não tem mais como negar que, para sempre, eternamente, Guardiões da Galáxia vai estar eternamente ligado a estética dos anos 80 e música retrô de rock dos anos 70. Isso tá pra sempre agora. Sim, isso aí sim, o Guardiões da Galáxia foi uma equipe que sofreu uma influência terrível. Foi quase um reboot que eles sofreram. Eles sofreram quase um reboot nos quadrinhos. O Peter Quill, eu li assim, como é aquele operativo de Thanos, aí tava lá o Peter Quill de capacete, na puta que pariu de outra dimensão, com cabelo castanho. Aí fecha os olhos, abre de novo, ele tá loiro, mostrando a cara. Porra, foi um puxão. Com sobretudo. Com sobretudo. Não, sabe o que é o mais interessante? Tinha que ser o Bendis, né? O Bendis é esse cara que caga pra cronologia. O mais interessante é que quando o Bendis chega na época do Marvel Now pra escrever o Guardiões da Galáxia, naquela época ali o Peter Quill tinha desaparecido, tinha ficado preso com o Thanos e com o Nova no Cancerverso, lá no Thanos Imperative. E o Bendis não explica essa porra. O Peter Quill existe, ele tá lá com a galera e foda-se. Aí só bem depois, no Pecado Original, que inclusive a Panini tá lançando agora esse mês, lá no Pecado Original que o Bendis vai explicar, aproveitar que estão contando os pecados da galera pra revelar como o Peter Quill saiu do Cancerverso, porque alguém chegou no Bendis e falou, cara, olha só, você esqueceu um detalhe aqui. E sendo que essa foi a pior fase dos Guardiões da Galáxia, logo quando começaram a pegar coisa dos filmes. Coincidência? Há controvérsias. Acho que não. Porque já era um Bendis já mais cansado e tal, mas eu acho legal essa fase, tem umas coisas legais. Mas foi a pior. Vai dizer que você não gosta de ver a Kitty Pryde lá nos Guardiões da Galáxia. Não, eu comprei só porque vai ter a Kitty Pryde. Foi o único motivo que eu comprei. E quem mais colocaria a Kitty nos Guardiões da Galáxia se não o Bendis? Cara, eu vi a hora ele colocar o capuz, ele desenterrar lá o capuz e colocar, porque ele adorava usar o capuz. Eu soube que o Bendis criou 14 personagens na DC e um deles com certeza é Kitty Pryde. Cara, o Bendis mal chegou e já criou 14. Não, mas corrigindo até uma coisa que eu falei aqui, eu disse que eles não readaptariam, mas tem que lembrar que, na verdade, Guerra Civil 2 foi lançado no mesmo ano do filme, né? No caso do Guerra Civil. Então, foi uma influência sim. E agora vai ter essa continuação do Aranha Verso. Aquela questão, não é uma influência de pegar conceitos dos filmes e colocar nas HQs. É uma influência de, tem Guerra Civil no cinema e tem Guerra Civil aqui. São completamente diferentes, mas tem Guerra Civil no nome. Compre os dois. E aí é outro nível de discussão. Mas é influência tanto é que a próxima saga da Marvel... A próxima saga da Marvel nos quadrinhos agora, que inclusive vai ter arte do Mike Deodato, se chama Infinity Wars. Tem um Szinho ali no final. E, aliás, eu acho muito prejudicial esse tipo de influência, porque, ficar repetindo essas sagas aí já deu saco. Não, realmente, eu fico pensando talvez mais em adequar a personalidade dos personagens, tudo bem, mas essas paradas de saga, de reciclar a saga, realmente é meio desnecessário. Não, essas mega sagas eu já meio que tô... Eu tava até conversando com o Miguel esses dias sobre o nosso cansaço. A gente que já lê há muito tempo, desde criança, o nosso cansaço. A gente tá chegando já trintando
Então a gente acaba criando um cansaço muito grande com essas histórias de super-herói, principalmente Marvel e DC. Eu ainda gosto muito da sua pegada, tipo, a fases, por exemplo, o Vingadores do Hickman, o Thor do Eron. Mas essas mega sagas assim, cara, eu já, sabe, cansei. Eu não tenho mais paciência. Eu tô até pegando menos material de Marvel e DC. Inclusive eu vi gente, e nesse ponto eu não tiro razão até, gente que falou que não gostou de Vingadores Guerra Infinita, o filme, porque não suporta a Mega Saga, e o filme é basicamente isso. Eu já acho um pouco de exagero, mas... Eu não tiro a razão na pessoa, mas eu não concordo, mas eu entendo. Mas aí é bem diverso, né? É bem diferente o negócio, porque, tipo... O Murilo discordou do cara, né? Hã? O Murilo discordou do cara? Então concordo. Eu não discordei de ninguém, Eu concordo com o cara que o Murilo discordou. Com quem o Murilo discordou. Tô falando que é pessoal. Isso é alguma surpresa? Engraçado que esses dias eu comentei um negócio lá com o Bruno, aí eu falei assim, aí o Renan visualizou, eu falei, aí ó, Renan vai discordar. Ele chegou e discordou, realmente. Eu nem lembro o que era. Era alguma coisa de Star Wars. Ah tá, era sobre o Obi-Wan, que o Bruno tava falando que o McGregor é muito melhor do que o Alec Guinness, aí eu concordei com ele. Aí o Renan chegou pra discordar. Ah, mas ali foi brincadeira. Não, mas tem que levar em consideração que o McGuinness é um dos maiores atores da sua geração, então... Não, mas tem que levar em consideração que o Obi-Wan dele não fez porra nenhuma e o McGregor fez bastante coisa e gritou, eu amava você, Anakin, você era o escolhido. Então, sim, acho que o McGregor... E ele tem o terreno mais alto. Sim, então, sim, mas o Guinness é um mentor só. Caso que é. Quem ganha? McGregor no terreno elevado ou McGuinness? O McGuinness pode Fora virar... que o velhote tava sem querer fazer o papel, né? E o McGregor foi a melhor atuação da vida dele. Não, peraí. Na verdade, naquele filme ali, ninguém queria fazer porra. Star Wars, ninguém queria fazer o papel. O Harrison Ford não queria estar lá, o Mark Hamill não queria estar lá. Eu acho engraçado que o Mark Hamill fala que ele levou o roteiro pra casa, ele ficava lendo com os amigos dele e rindo. Como assim o Obi-Wan é o melhor filme do McGregor? E o Trainspotting? Ele atuou muito bem, cara. Ok, realmente, o Trainspotting é foda. Não, cara, nada supera ele falando com o Anakin. Desculpa. Sim, ele é o auge da história do cinema. Tá, mas é porque a comparação, a única coisa que você tem como comparação é a atuação do Hayden Christensen. Então, realmente, qualquer coisa parece o auge do cinema comparado. Nunca vou esquecer aquele momento icônico do McGregor falando Hello there. Hello there. Melhor cena. A melhor cena mesmo é a luta dele contra o original do... Putz, o pai do caralho. O pai do caralho? O pai do caçadorzinho, pô. O Jungle Fett. É. Cara, sempre que eu falo dessa trilogia de Star Wars, agora eu lembro daquele vídeo que eu acho que eu até comentei com vocês de bastidores, que é a Natalie Portman num fundo verde, fingindo que tá desviando das coisas. Aí ela termina assim e olha pro George Lucas e fala, isso é ridículo. Aí ele, não é. Isso é verdade, cara? Esses são os filmes. Ela fala rindo, assim, tipo, zoando, isso é ridículo. Ele, não é. Ele fala sério? Sim, muito. Ele fala meio sério. Eu queria ficar sentindo de verdade. O melhor é o vídeo dele, a primeira exibição dele com a galera dele, da Lucasfilmes, vendo o episódio 1 inteiro. E ele chegando no clímax, ele... bem, isso poderia estar um pouco melhor, mas... Ele tá claramente ficando decepcionado. Que merda que eu fiz aqui. Eu adoro Então eu acho que... Eu gosto, cara, eu gosto. É o meu... meu pronto, já que a gente desviou tanto do assunto, mas vale dizer, né, que o retorno de Star Wars para os cinemas aí com o Despertar da Força acabou também trazendo uma nova leva de quadrinhos, né, da franquia, e que tá aí até hoje também. Não, e que muito. Eu não sei hoje como é que tá em relação a vendas, mas durante um bom tempo sempre tava ali no top 10 dos mais vendidos. Star Wars, da Marvel, sempre. Trouxe uma nova leva de quadrinhos que a Marvel pegou de volta da Dark Horse, né? Claro que vai ter quadrinho novo. Teve um reboot. Sim, meu amigo, mas o que eu tô dizendo é que trouxe um novo ar pra franquia. Trouxe, como o Murilo disse, tá sempre entre os mais vendidos, e antes não tava, né? É porque a Dark Horse ficava fazendo aquelas merda lá que só o Renan lia. Não, pô, tem as Dark Horse nas HQs muito boas. Muito elogiadas. Eu li algumas.
Conan também tá voltando pra Marvel agora. E aí vai ficar em top 10. Para marketing, qualquer merda vai ficar em top 10. Se botar eu pra escrever lá, não. Aí não fica, mas... A desgraça do Renan seria o dia que ele escrevesse um HQ pro top 10 da Marvel. Não, o meu negócio é ser indie, sacou? Não dá. Esse podcast inteiro foi só pra provar que o Renan tá errado e que o cinema... O Renan não tá errado. Os filmes não vão acabar. É sacanagem porque é o seguinte, quando eu falo, não, a HQ fez coisa original e tal, nessa época, e de frente dos filmes, você diz, claro, eles estavam testando as coisas pros filmes. Aí, se você ouviu o podcast até aqui quando é e diferente, acha que o Renan tá errado, comente nos comentários, bote nos comentários aí, o Renan está errado. Quando é Hashtag diferente, Renan está errado. quando é diferente as coisas nas HQs, vocês dizem que estão testando pros filmes. E quando é igual, é porque o filme influenciou. Aí, porra, também assim não... Sempre vai ser por causa dos filmes. A Marvel, o Stan Lee criou já a Marvel, visionário, sabendo que ia ter os filmes no futuro. Sim, isso demorou uns 30 anos pra isso, mas nesse meio tempo, pelo menos teve Tokusatsu do Homem-Aranha. Nesse meio tempo, o Stan Lee ficava com uma pastinha correndo pra lá e pra cá em Hollywood tentando vender. Sim. Aliás, sabe o que Vale eu lembrar descobri que outro Mark dia? Millar já entrou fazendo Supremo sabendo que ia ser adaptado pra um filme. Eu descobri outro dia que o Stan Lee criou Power Rangers acidentalmente, Porque quando ele fez teve o Tokusatsu do Homem-Aranha, ele olhou e falou, porra, a gente devia fazer a mesma coisa, só que a gente pegava o que tá gravado das lutas japoneses e gravava com americanos. Ele falou isso pro cara da Saban, anos antes. Caralho, Stan Lee isso sim é um visionário. Então, ele inventou Power Rangers, basicamente. Isso é o que a gente realmente. fica sabendo. Imagina quantas coisas o Stan Lee não criou aí que a gente não sabe. Esse aqui tava lá, época Ou quantas coisas que ele fez essas gambiarras, né? Que a gente não sabe. Também. Então, Mas enfim, eu acho que falamos, que... né, tudo. Não, eu acho que uma coisa que faltou falar é que eu realmente tenho um interesse, entre aspas, acadêmico em saber a relação dos filmes com o consumo de quadrinhos. Eu tô pensando em fazer uma daquelas pesquisas, sabe? Que usa, eu acho que é uma plataforma do Google. Eu tava até pensando esses dias em como fazer elas. Eu acho que depois desse podcast eu vou botar a mão na massa, ver se eu faço elas. Isso aí, gente, é um cara que não aceita perder. Vai fazer o TCC, Pronto, por isso que tava errado. eu peço mais uma coisa. Quem tá ouvindo, quem ouviu o podcast até esse ponto e começou a colecionar quadrinhos depois que começou a assistir os filmes, seja da Marvel, da DC ou da Fox, ou qualquer um que seja, qualquer adaptação que seja até Kick-Ass aí, por favor, comente aí. Eu comecei a colecionar quadrinhos depois de tal filme. Mas E aí isso a gente aí é vai uma saber. pesquisa viciada, porque você vai pedir também pra quem não começou postar. Você vai ter comentário de quem começou, né, velho? Mas inclusive, Vou tentar fazer uma pesquisa. Mas aí você vai ter uma amostragem de toda forma de quantas Renan tá pessoas muito- começaram a colecionar dentro dos nossos ouvintes. Eu tô Renan tá muito sagaz tudo, hoje. Tudo bem. Inclusive, Isso, o cara tá aqui. eu quero fazer a pesquisa não é pra provar que eu tô certo, é porque eu quero ver os dados e saber se eu estou errado. Eu E se quero estiver errado, ele ver vai abrir na pesquisa cara que no eu tô errado. site e queimar o arquivo. Não. Eu mostro pra você. Inclusive, Admitir meu erro. Inclusive, O que problema é essa que- é outra HQ que o Mark Millar fez. Na verdade, segundo a edição não tinha nem sido lançada, ele já tinha contrato fechado e estavam filmando o filme já. Qual? Kick-Ass. Foi terrível, então, eles terem feito a continuação, porque era pra ter parado no primeiro mesmo. Era, mas não vem ao caso. O caso é que, segundo a edição, tinha sido desenhada ainda, o filme tava filmando lá já. Mas é o que eu Chegou. falei, vocês estão falando de influencia a indústria dos quadrinhos, e isso eu concordo, foi a primeira coisa que eu falei quando começou o podcast. Mas, Isso é óbvio. mas quando Porque você teve faz uma essa- semana aí pra poder pensar nisso. Eu nem lembrava dessa porra. Lembrava. Mas Todo quando dia você- você ficava aí, galera, e o podcast? Mas quando você faz um quadrinho unicamente por conta do cinema, isso não é a influência do cinema nos quadrinhos? Aí, pois é. Inclusive, um dos grandes Olha, xingamentos que é Alan porque Moore uma- já deu. Um dos grandes xingamentos que Alan Moore já deu à indústria dos quadrinhos, e eu não tiro necessariamente a razão dele, foi xingar dizendo que os quadrinhos viraram grandes storyboards pra filmes. O que eu acho que é o seguinte, não deixa de ser influência, quando você diz o que a palavra influência quer dizer. Só que quando você pergunta quem influenciou mais, os quadrinhos aos filmes e os filmes ao cinema, você não tem como estar falando da mesmo tipo de influência, porque os quadrinhos só têm como influenciar os filmes de um jeito, e os filmes têm como influenciar o quadrinho desse jeito que você está falando. Então, quando você coloca quem influencia mais os filmes ou os quadrinhos, o que parece é que está falando sobre a parte artística, a parte narrativa. Não, mas aí, Renan, você parte de também tem que roteiro. olhar a origem. Por exemplo, Star Wars é originado do cinema.
Ah, Star Então, Wars. todos os quadrinhos que nós temos são derivados dos filmes. Sim. Por mais que tipo tenhamos histórias que sejam inéditas e tal, mas eles estão cobrindo eventos que estão entre os filmes ou depois de cada filme ou que vai ter o evento futuro. Isso, Tipo, a gente nunca vai ter um evento que vai ser adaptado primeiro nos quadrinhos para os filmes. isso é verdade. Agora, tipo, também é o único caso, né? Nos poucos. não, então existem outros. Existem Mas outros, por exemplo. Não é Só a que maior. a gente tem que olhar caso a caso. Mas como a gente tá falando de super-heróis, então geralmente é o principal ponto aqui. Então a maioria dos super-heróis, claro, nascem primeiro nos quadrinhos e aí vão para o cinema. É porque a discussão embora a gente tenha também a Harley Quinn lá, que foi um caso diferente, que nasceu numa série animada e foi para HQ. Sim, claro, claro. E ali a gente já tinha uma influência da mídia, da grande mídia, influenciando os quadrinhos. Cara, é interessante que, como falaram aí dos Supremos é tão descarado que a gente tem aquela edição onde os caras estão sentados lá conversando. Conversando quem vai interpretar quem no cinema. Sim. E aí a Veja fica puta porque o Nick Fury diz a Lucy Liu. E ela reclama que todos os asiáticos se parecem. Sim. Tem umas escalações ali muito loucas, tipo Johnny Depp como Tony Stark. Não, isso porque eu nunca vou superar o diálogo que o Nick Fury fala pro Capitão América depois que ele soca o nariz dele pra não relaxar que o nariz dele é mais quebrado que o Robert Downey Jr. Sim. Esse é o diálogo mais irônico de toda a HQ. Pode crer. Mas eu queria ter visto Steve Buscemi como Bruce Banner. Seria sensacional. Esse é o Matthew McConaughey como Hank Pym. Sim. Bom elenco que o Miller colocou ali. Filho da puta. E ainda faz questão de pegar o Ryan Hitch, porque é um cara que desenha tudo com aquela coisa meio verossímil pra já dar cara de atores pra todo mundo, né? Sim. E o Capitão América acho que era o Brad Pitt. Sim. Bom, pelo menos ele acertou no Samuel Jackson como Nick Fury. É porque esse também era o próprio. Sim. Mas o próprio Samuel Jackson já queria, né? Sim. O Samuel Jackson, ele comprou as artes originais do Ryan Hitch, algumas das páginas dele na época. Ele foi atrás lá, ó. Então, me chama agora que eu tô aqui, ó. Tô aqui na HQ. Pô, isso foi uma coisa que eu não gostei de influência dos filmes das HQs, que tiraram o Fury antigo, botaram o Nick Fury Jr., não fez porra nenhuma quase. Cara, assim, é complicado, porque o lance do Nick Fury, todo mundo fica sempre nessa questão, você prefere o Nick Fury clássico ou o Nick Fury Ultimate? Quando eu acho que a questão não é essa, porque o Nick Fury é um personagem que muito... ele sempre muda, se adequa pra mostrar o que é cool na sua época. Por isso que ele começou com um personagem de Segunda Guerra, de guerra assim, depois ele, nos anos 60, virou tipo um James Bond da vida. Nos anos 80 ele virou tipo o Rambo, essa coisa mais machona. E agora, nos anos 2000, o que é cool é o Samuel Jackson. Então acho que a lógica é essa. O problema é que ele não aparece mais quase. E com isso o Nick Fury caucasiano lá do universo 616 ficou datado pra caralho. Você sabe que vocês não precisam falar Nick Fury caucasiano nem negro, porque o Nick Fury é o Nick Fury Jr. no 616. A não ser o Ultimate. Não, mas todo mundo só chama Nick Fury. Esse Nick Fury Jr. Esse Nick Fury Jr. foi um erro terrível. Eu acho que o que deveriam ter feito é do jeito que trouxeram o Miles Morales pro universo normal, trazia o Nick Fury do universo Ultimate e usava ele e pronto. Eles se precipitaram com isso, porque juntavam na Guerras Secretas e deu cagada. Iam fazer um novo evento que seria Guerra Secreta de Nick Fury 2, que aí seria os dois um contra o outro. Da última vez que não dá pra ter dois Nick Fury no mundo só, não, velho. É da merda. Mas ninguém fala Nick Fury Jr. E aí, Nick Fury Jr., tá ligado? Todo mundo só chama Nick Fury. Mas é o Júnior. A ideia deles é ter o Nick Fury Jr. e lentamente fazer essa transição. É basicamente o que eles queriam fazer com o Ben Reilly. Era meter o Ben Reilly gradativamente até o ponto que você esqueça que ele é o clone e você esqueça que ele não é o Peter Parker. Eu tenho um palpite que é o cara das... Como é? Guerras Infinitas vai ser a nova saga? O Guerras Infinitas. É a nova, né? É. Eu acho que aquele hacking pode ser o Nick Fury. Mas foi só uma ideia que eu tive. Palpite. Mas o Nick Fury, ele agora é o Vigia. Sim, é porque ele matou o Vigia no... Cansou de vigiar, agora quer matar. Falar nisso, o Nick Fury Ultimate, ele desapareceu junto com todo o universo Ultimate. Mas eu vi um quadro que mostraram outro dia que o universo Ultimate tá vivo, né? Mostraram numa edição. Ficaram punhetando isso aí. Vamos ver o que Uma péssima acontece. ideia. Ou destrói ou não destrói.
Não precisa destruir, só por mim dá um final. Diz que não mataram todo mundo pra não matar a minha infância, sabe? Não precisa de excesso. Chama o Jeff Lowe pra acabar tudo de uma vez. Vamos finalizar. Vai afogar o que sobrou. Ele vai comer a cabeça. Aliás, o Jeff Lowe ele bancou o Thanos no universo Ultimate lá naquela saga Ultimato, muito antes de Thanos em Guerra Infinita. Ele matou metade do universo Marvel naquela época. Muito mais traumática. Imagina se o Blob come a cabeça do Pantera Negra no Guerra Infinita. E tipo o universo Ultimate, na verdade, acabou com o Ultimato. Depois disso, tinham algumas revistas, mas só prestava duas, que era do Miles Morales e dizem que uma dos Vingadores estava boa. É porque trouxeram o Mark Millar de volta pro Supremos, aí ele até criou algumas histórias interessantes lá, fechou algumas pontas soltas de uma forma criativa, mas só valia a pena mesmo isso. O Homem-Aranha ficou legal ainda, apesar do Bendis ter dado umas surtadas ali, tipo o Homem-Aranha namorando a Gwen, sendo que eles se consideravam irmãos. Aquilo foi bizarro. Foi louco. Caralho. E aquela arte do David LaFuente, que era horrível. Eu gostava. E é porque eu tava muito acostumado com o Bagley, depois veio o Imonen, aí quando veio o LaFuente foi um choque muito grande na arte do LaFuente. Eu gosto mais do que o Imoente, que o Imoente tá estático demais a arte dele. Ah, eu gostava. Aí o LaFuente eu gostei e a Sarah Pichelli também gostava, aquela coisa mais mangá. A Sarah Pichelli eu sempre achei ótima a arte dela. Sim. E ela permaneceu ainda com o Miles Morales. Eu acho que no geral, porque com o Ultimate, a gente chega à conclusão que o Supremos não é mais tão legal quanto quando a gente tinha 13 anos, e no geral, então, o Homem-Aranha Ultimate realmente é o que melhor envelheceu do universo Ultimate. Sim. Eu gosto do X-Men Ultimate, a fase do Miller e a fase do Brian K. Vaughan eu acho muito boas. Quando entra o Robert Kirkman, que começa a desandar e vira uma merda, mas a fase do Miller e a subsequente, que foi a do Brian K. Vaughan, eu gosto bastante. Eu acho que vocês pegam um pouco duro demais com o Supremos 1. Mas eu preciso eu gosto ainda. Eu também gosto de Supremos, só não é daquilo que eu gostava quando eu tinha 13 anos, quero dizer. Sim, era a melhor HQ do mundo. Sim. Depende do que você quer dizer com aquilo. Porque, tipo, é uma HQ boa, mas não é ótima. Então, é porque você leu depois de velho. Você não tem aquele sentimento de caralho, isso aqui é a melhor HQ do mundo. Eu acho que eu nunca tive isso com a HQ. Sim, você não sabe o que é você ter 13 anos e ver a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro chegando naquele estilo Matrix e metralhando pessoas aleatórias que eram chitauros disfarçados. Sim, aquilo ali era bom demais. Você é louco. Enfim, eu acho que a gente já desvirtuou do assunto, a gente já falou um monte de coisa, já dá pra encerrar. O Miguel até foi embora já. Não, eu tô aqui, é porque... E já dormiu. É porque quando começa a parada, o amor de John e Murilo pelo Homem-Aranha Ultimate, aí não tem muito o que falar, eu não dei a parada. A gente tem que ter um podcast pra falar do Norman Osborn. Só inteiro. A gente já teve um podcast pra falar sobre os Supremos, tá na hora de um podcast sobre o Homem-Aranha Ultimate. Dá pra segurar um pouco até todo mundo ter lido. A gente tem uma indecisão da melhor fase. Cara, o pior é que se eu fosse comprar o Homem-Aranha Ultimate, eu acho que eu ia parar exatamente quando o Bagley sai do Homem-Aranha Ultimate. Eu acho que ali é um final perfeito. Eu acho que faltou isso, porque outra coisa que deu merda com o Bendis foi a ideia de começar a matar personagens aleatoriamente. Eu não supero quando ele matou o Rei do Crime só pra introduzir o mistério Ultimate. Sim, também não gosto. Se você reparar, além aquele capítulo ali da saída do Bagley, além dele ser um capítulo de encerramento muito bom, porque tem toda aquela conversa franca, que foi a versão do Bendis daquela história do Straczynski, a conversa. Se chama conversa também. Sim, e é muito boa aquela edição dele conversando com a Tia May. E se você reparar, além de ser um ótimo encerramento, depois daquilo ali o Homem-Aranha começou a desandar. Aí ele trouxe o Duende Verde de volta, aí ele fez uma zona do caralho. Tinha coisa interessante, mas, sei lá, o que eu mais gosto é a participação maior da Kitty Pryde, porque, é claro, o Bendis, mas... começa a desandar realmente, começa a eu até gosto, por exemplo, dele ter trazido nessa fase que ele tá com o Imona, ele traz a Gwen de volta. Eu até acho a explicação até interessante, mas foi meio desnecessário, também não precisava trazer. Já tinha tido um impacto legal, um drama legal na morte da Gwen, não precisava, enfim. Ele tenta fazer o videogame do Homem-Aranha, adaptar, só que trazendo a Gwen de volta e mudando, era muito estranho. A volta do Venom também foi muito bizarra. Eram arcos que ele tinha fechado de uma forma muito legal e ele reabriu esses arcos. E coisas que eram meio exploradas demais, tipo o Harry virando Duende Macabro, só que ele morre abruptamente do nada. Não, ele vira Duende Macabro na fase do Bagley ainda. Só que ele é levado pela SHIELD, que tem até
até aquela Sim, cena que ele é dá quando ele o Homem-Aranha dá soca o um Nick Fury. socão. Isso. É. Só que aí depois ele trouxe de volta só pra matá-la. Você vai morrer, filha da puta. Era meio bizarro mesmo. E ele mata o Norman nisso, aí o Norman ele ressuscita de novo depois. Sim. Porque até a fase do Bagley, do início, até a saída da guerra é muito interessante porque funciona quase como uma pegada de mangá. Aí, pô. É. Tá bom, um dia a gente grava Sim. Vamos gravar um podcast sobre Homem-Aranha. Enfim, galera, esse foi o nosso podcast muito louco aqui. A gente divirtuou no final, como sempre. Mas é isso. Nós vemos vocês numa próxima. Muito obrigado por tudo. Valeu. Valeu. Hashtag Renan estava errado, hashtag Murilo estava errado.